Muito boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos levar a Ele nossos pensamentos, nossos corações, pedir a Ele que nos abençoe nessa noite, que Ele permita que possamos aprender, absorver as lições das mensagens que os benfeitores nos trazem para ajudarem na nossa renovação íntima. Que Jesus nos guie, que Jesus abençoe nosso lar, abençoe todas as pessoas ligadas a nós, pessoas, nossos parentes, nossos amigos, conhecidos, pessoas que muitas vezes não temos afinidade, mas que precisam da bênção de Jesus também, nesse instante. Obrigado, Senhor, por tudo, e ser conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, hoje continuamos o estudo do livro No Roteiro de Jesus, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografia de Chico Xavier. E a mensagem de hoje é de número 29, do aprendizado de Judas. A gente criou uma imagem, é muito fácil criar uma imagem negativa de alguém. É claro que Judas errou, se equivocou, e errou mais ainda ao se julgar e se condenar. Porque se ele tivesse errado, mas tivesse buscado reparar o seu erro, como Paulo de Tarso fez, Paulo percebeu que tinha errado, tinha perseguido os cristãos, mas a partir daquele momento que ele se converte, ele se submete a Deus, né, submete a Jesus e fala: Senhor, o que queres que eu faça? E começou a ter um outro tipo de vida. Mas Judas não, o problema de Judas é que Judas era muito orgulhoso. Então, ele primeiro achava, embora gostasse profundamente de Jesus, na cabeça dele, a visão dele era política, né? Ele queria estabelecer o reino político de Deus na Terra. Ele achava que tinha que ser um reino, como a maioria dos judeus acreditava, né? A maioria acreditava que era um reino político, onde o Messias ia ser o rei, né? Um rei político mesmo, e expulsar os romanos, etc. Então, ele acreditou nisso também, né? Entrou em contato com os fariseus, com os saduceus, com o pessoal do templo, que lhe enganaram, falando que eles também concordavam e tal, e lhe adiantaram algum dinheiro que ele acabou não usando, né? Porque depois, quando ele viu o que aconteceu, que Jesus foi preso e ia ser condenado à morte, então ele se arrepende profundamente, mas ao invés de chorar e buscar, né, usar o erro dele como aprendizagem e buscar fazer o bem, levar a palavra de Jesus, né, como Paulo fez, ele acabou se aniquilando, né, aniquilando fisicamente, continua vivo, e só com os séculos que ele conseguiu reparar esse erro perante a consciência. Mas, como qualquer espírito, Judas aprendeu de forma dolorosa, né, como muitas vezes nós também fazemos, mas, claro, que é um espírito como qualquer um de nós, né? E, a essa altura, né, ele, com certeza, ele já está numa condição bem melhor. Ele já, segundo as informações que se tem da literatura espírita, ele já reencarnou várias vezes, e uma delas, ele foi um mártir do cristianismo também, morreu por Jesus, e acabou quitando perante a consciência o débito que tinha, né? Perante a sua própria consciência. E é uma mensagem, inclusive, de Humberto de Campos, onde ele entrevista Judas. Em determinado momento, Humberto de Campos visita Jerusalém em espírito e vê lá aquele senhor, né, e aí se aproxima e reconhece, e se identifica como Judas. E tem uma frase que nessa entrevista Judas fala para ele, fala assim: não, há muito minha consciência está tranquila, mas eu fico vendo hoje como muitos se vendem, né, vendem o Cristo de forma muito mais barata, de forma muito pior do que eu vendi, né? Então, quantos que condenam Judas, mas estão aí vendendo Jesus, usando Jesus
de forma completamente equivocada, né? Contrária aos seus ensinamentos, ao seu exemplo de vida. Mas Humberto de Campos, antes de acontecer o drama, né, do Calvário, da crucificação, etc., Humberto de Campos traz uma passagem nessa história onde Jesus conversa com Judas e mostra já aqui que Judas era um espírito difícil, muito crítico, né? Tem uma passagem de Jesus que Jesus fala assim, não julgueis para não serem julgados, porque com a mesma severidade que vocês julgarem, vocês também serão julgados. Por quem? Pela própria consciência. Então, a gente vai ver aqui que Judas era muito severo em relação aos outros, muito crítico, apontava defeitos, etc. E esse sistema que ele criou para condenar, para julgar e condenar os outros, acabou se voltando contra ele mesmo. A consciência dele, que tinha colocado tanta gente, né, em julgamento, em crítica, em condenação, ele, quando comete o erro, ele também não consegue se perdoar. Isso é, se dá uma chance de reparar o erro. O perdão é isso. O perdão não é simplesmente apagar e falar, pronto, agora... Não, claro, a gente considera que daqui para frente vamos reparar o que fizemos. Foi exatamente o que Paulo de Tarso fez. O que Pedro fez, embora Pedro não tenha tido participação, mas Pedro negou Jesus. E, no entanto, Pedro se estabelece como a coluna da nova comunidade cristã. Jesus usa as nossas fraquezas para que nós possamos servir de exemplo de superação e não de autocondenação. Tem uma passagem que diz, né, que a mensagem do filho pródigo, aquele que foi, esbanjou, fez, né, e abandonou o pai, né, e depois volta. Então, tem um comentário que fala que a parábola do filho pródigo está dizendo uma coisa: não importa o que você fez, apenas volta para a casa do pai. Então, é o que nós precisamos fazer. Cometemos erros? Sim, todos cometemos erros, nessa existência, em outras existências, né? Fizemos coisas horríveis, mas a misericórdia divina pede, bom, e agora? O que você pretende fazer para reparar os seus erros? Não adianta se autopunir, se autoflagelar, isso não resolve absolutamente nada. O que resolve é a reparação, é fazermos o bem no local onde fizemos o mal. Mas, aqui, então, Humberto de Campos descreve Judas da seguinte forma: não obstante amoroso, Judas era muitas vezes estouvado e inquieto. Apaixonaram-se pelos ideais do Messias. E, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele, contra Jesus. Sentia-se dono da boa nova. E, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. É assim que, né, que nós fazemos muitas vezes. Gostamos de Jesus, nós achamos que conhecemos mais que ele, somos mais que ele. Jesus é ingênuo, muitas vezes nós pensamos, né? Jesus não sabe, é muito bom. E o espírito bom, muitas vezes, nós temos como ingênuo. Jesus sabe tudo. Jesus criou a terra, quer dizer, com a bênção de Deus, ele ajudou a criar a terra, dirigiu a criação da terra. Jesus sabe tudo. Nós é que não sabemos, né? Mas Judas, assim como muitas vezes nós mesmos, achamos que sabemos mais que ele. Gosto de Jesus, mas acho que ser pacífico não resolve nada. Gosto de Jesus, mas perdoar, não, isso aí é conversa, isso aí né? Então, a gente age como Judas agia, né? Foi assim que Judas organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica. Ele era preocupado com dinheiro, porque ele acreditava em arrecadar dinheiro para implantar materialmente o reino de Deus na terra. Enquanto o reino de Deus, Jesus precisava que as pessoas aderissem ao reino de Deus de coração, e não que ele fosse imposto através da espada, né?
E, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir a grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que acabou na prisão do mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao evangelho, Judas dizia: são víboras disfarçadas, sugam o erário, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões. Então, aquela visão sempre negativa, né, dos outros, e que acaba voltando contra si mesmo, né? O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam, menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa, ofereceu certo dia os recursos precisos para a caminhada do grupo, de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo alegou: guardo a oferta, contudo, não me deixe escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade. Era muito agressivo, né? Muito impiedoso. Não aceitava que as pessoas estavam querendo melhorar, que as pessoas estavam querendo, né? Então, era uma característica dele, que acabou se voltando contra ele mesmo. Essas palavras pronunciadas diante da benfeitora trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe acolhimento fraternal. O discípulo, no entanto, não se esquivou à maledicência. E o passado dela? Clamou cruelmente. O marido enfermou, desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceita a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros. Só pensava em dinheiro. E condenava qualquer tentativa de renovação que as pessoas tinham, sempre colocando maldade. Quantas vezes nós agimos assim? Será que podemos condená-lo? Né? A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Então, ele falava isso na frente da pessoa, não era nem por trás. E essa pessoa, por exemplo, ouviu aquilo e falou: o que adianta? Meu passado me condena. Judas esquecia que com Jesus não é o passado que importa, é o nosso futuro. Não importa o que nós fizemos, importa o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas ele não era assim, ele era implacável. E com isso afastava as pessoas dele. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas indignado, às ocultas. Aí não teve coragem de chamar a atenção de Jesus na frente dele, né? Este publicano pagará mais tarde. Porque Zaqueu era um publicano, era um cobrador de recursos públicos, era um coletor de impostos. E tinha o ódio da população, porque ele era os coletores de impostos eram judeus que coletavam impostos dos judeus para dar para os romanos, né? Então, eram odiados. Este publicano pagará mais tarde, disse Judas, ocultamente. Escorche os semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce a avareza sórdida e ainda pretende o reino divino. Não irá longe. Enganará o mestre, não a mim. Olha só. É o cúmulo da vaidade do orgulho. Enganará o mestre, não a mim. Não vai enganar a mim porque eu sou mais inteligente que o mestre. Olha a colocação que ele faz. E muitas vezes nós pensamos assim. Não, esse negócio de perdão, Jesus é muito bonzinho e tal. A pessoa tem que pagar olho por olho e tal, né? Quer dizer,
Nós não nos submetemos ao mestre e perguntamos a ele o que queremos que nós, o que ele quer que nós façamos. Como Paulo fez, nós achamos que sabemos o que tem que ser feito. E somos mais sabidos que Jesus, embora gostemos dele. Alimentando tais disposições, sofria a desconfiança de muitos. De quando em quando, via-se repelido, delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mas mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o evangelho nascente. Jeroboão? Falava Judas sarcástico. Aquilo é uma raposa de unhas afiadas, mero fingimento. Conheço-o há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz lhe desviou meia pipa de vinho. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arretios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia paciência. Apenas Jesus consegue suportar a gente. Muita gente, às vezes, não consegue suportar a gente, mas Jesus não perde a paciência conosco. Gastava longas horas encorajando e esclarecendo afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados de jornada cumprida, quando Judas perguntou: Senhor, por que motivos sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada a separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. Então, ele não percebia que ele era a causa. As atitudes dele eram a causa das pessoas se afastarem. Então, às vezes, as pessoas se afastam da gente, não é porque não gostam, não querem bem a gente, mas porque as nossas atitudes, né, somos críticos, somos pessoas arrogantes, enfim. A nossa maneira de agir afasta as pessoas da gente. E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: por quê? Jesus ia responder quando ido, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair. Quando chegaram perto de um posto humilde, onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se impulsivo e, mergulhando as mãos ávidas no líquido, tocou sem querer o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Então, Judas estava com sede, eles viram um poço. Então, ele foi com muita sede ao pote, como eles falam. E a hora que enfiou a mão, né, naquele poço ali, ele tocou o fundo. E aquela terra, né, aquele lodo que estava no fundo, levantou. E a água estava clarinha por cima, né? Oh, que infelicidade! Gritou em desespero Judas. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, faz o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Então, Jesus usou aquela lição para dizer: não mexe na lama, que todos nós temos lama dentro de nós. Procura tirar o que nós temos de bom já, né? E ao invés de acusar, falar com o passado, coisas desse tipo, né? Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo modificou a expressão do olhar, mas não respondeu.
Difícil para ele aceitar, já que ele se achava mais sabido que o Cristo, né? Então ele não estava ali para aprender, ele estava ali para dirigir. E acabou se equivocando tremendamente. Que a gente não possa agir dessa forma. Que a gente saiba, no contato com os outros, sempre tirar o melhor que os outros têm, ao invés do pior. Ao invés de buscarmos acusar, criticar, lembrar das coisas ruins que os outros já fizeram, que possamos valorizar os pequenos gestos de amor, de carinho que as pessoas já conseguem ter. E é por isso, inclusive, que a gente não lembra do nosso passado espiritual, de outras encarnações. Senão, estaríamos o tempo todo lembrando que fulano fez isso, e os outros lembrando que nós fizemos aquilo, e nós não teríamos paz. Precisamos ter paz e estimular sempre o que há de melhor, sempre pensando no futuro. Embora o passado possa nos dar lições, mas não ficarmos presos. Não somos definidos pelo que nós fizemos, mas porque nós pretendemos fazer, pelas atitudes que vamos tomar a partir do momento que passamos a seguir Jesus no Evangelho. Então, muita paz a todos, que o Mestre nos abençoe sempre, que Jesus nos conduza e que nós possamos ser discípulos obedientes e seguir o Mestre em todos os caminhos de nossas vidas. Muita paz a todos.